Certinho? Amém. Vamos dar continuidade aqui então, né? Ao nosso estudo do Sermão do Monte, subindo a montanha. A gente está aqui na segunda aula. Na última aula, a gente parou na hora que a gente ia falar da bem-aventurança dos misericordiosos. Aí quem perdeu aí a primeira aula, quem estiver assistindo aí pela internet, eu vou deixar o link aqui em cima. Você pode clicar e assistir. Se quiser pegar o link comigo aí também, galera que estiver aí presente, pegar a primeira aula também. Eu vou dar uma revisão aqui, não vou aprofundar cada item, mas mais para startar da memória, né, aquilo que a gente viu na aula passada e alguns pontos que são importantes a gente ter em mente aqui na hora que estiver estudando o Sermão do Monte. A gente viu que antes de começar a falar do Sermão do Monte, antes de Jesus começar a exercer o ministério dele público, ele se preparou. A gente viu que ele foi batizado por João Batista, recebeu ali, né, o Espírito Santo. Ele também teve um tempo ali de 40 dias de jejum. E a gente viu que após isso ele começou a anunciar o reino. A gente já vê isso no capítulo 4 de Mateus. Ele falando assim, ó, daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E aí um ponto que a gente tocou na aula passada, essa questão do reino dos céus, para a gente não confundir reino dos céus com reino de Deus. A gente falou um pouquinho sobre isso. Eu coloquei aqui lado a lado, né, as diferenças. Reino de Deus fala de algo que é eterno. Deus sempre reinou sobre todas as coisas, de eternidade a eternidade. Já reino dos céus fala do milênio, fala de 1000 anos, onde Jesus vai reinar com aqueles que herdarem o reino de Deus, o reino dos céus. E aí o reino de Deus fala de salvação, o reino dos céus fala de galardão. Reino de Deus, o acesso é pela graça, e o acesso ao reino dos céus é por esforço. A gente citou alguns versículos, né, sobre isso, mas é importante ter isso em mente, porque a todo momento a gente vai ver, no Sermão do Monte, Jesus falando sobre reino dos céus. Herdar o reino dos céus. E aí se a gente não entender a diferença entre reino dos céus e reino de Deus, a gente pode confundir a questão da salvação e achar que é por esforço a salvação, e não pela graça. Então, por isso que é importante a gente ter isso em mente, né? Que quando está sendo tratado aqui no Sermão do Monte, o reino dos céus, Jesus está falando sobre o reino. A gente viu que o Sermão do Monte é uma versão 2.0 da lei de Moisés. Né? Moisés subiu ao monte para apresentar a lei mosaica ali, né? E Jesus subiu ao monte para apresentar a versão 2.0 da lei. Ele não anulou a lei, ele amplificou o sentido da lei. Algumas pessoas estavam confundindo a vontade de Deus com relação à lei em alguns pontos, e Jesus foi lá e deixa isso claro através do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é mais ou menos assim um mapa que nos conduz ao reino dos céus. Mostra assim o que fala desse reino dos céus. O reino seria o código de conduta desse reino, né, que os súditos desse reino devem seguir, aqueles que reconhecem Jesus como rei. Ainda no capítulo 4, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então a gente também colocou a diferença entre o evangelho de Cristo, que é o evangelho da salvação, e o evangelho do reino, que fala do reino de Deus. O evangelho de Cristo fala de salvação, o evangelho do reino fala do reino. O evangelho de Cristo apresenta Cristo como Salvador, e o evangelho do reino apresenta Cristo como Rei. O evangelho do reino foi direcionado aos gentios. A gente até leu o texto lá de Gálatas, capítulo 2, onde o próprio Paulo fala que ele foi enviado aos gentios para pregar o evangelho da incircuncisão, que é esse evangelho de Cristo. E o Paulo fala, e Pedro foi dado o evangelho do reino, que é o evangelho da circuncisão, que é direcionado para os judeus. Então a gente também viu essa diferença.
incircuncisão o de Cristo e circuncisão do reino. E a gente também viu que hoje não tem essa questão mais de incircunciso ou circunciso. Existe uma circuncisão espiritual, que é quando você entrega a sua vida para Cristo. Né? Você alcança a salvação, você é feito filho de Deus, e ali você não tem mais essa questão de ter que se circuncidar, um costume antigo. Passamos pelo conceito de bem-aventurados, que significa felizes, mas a gente viu que não quer dizer um estado emocional, quer dizer um estado de espírito, é um lugar, é você estar em Deus, né? É algo muito mais profundo do que simplesmente um sentimento de felicidade. Aí nós começamos a ver cada bem-aventurança, vimos os pobres em espírito, que a gente viu que não tem nada a ver com ser rico ou pobre, tem a ver com uma dependência de Deus. É você não ser arrogante, altivo em espírito, você entender a sua dependência de Deus. Os que choram não tem a ver com ganhar no choro alguma coisa de Deus, não significa que se você está chorando, você está agradando a Deus. Fala de um quebrantamento, fala de uma reação que você tem principalmente em relação ao seu pecado. O seu pecado te incomoda, você não fica tranquilo numa situação de pecado. Sabe, o pecado na sua vida tem que ser um acidente, porque o pecado te incomoda. Os mansos, também a gente viu que não tem a ver com temperamento. Mansidão aqui tem a ver com autocontrole, domínio próprio. Fome e sede de justiça. A gente também disse que não tem a ver com sede de vingança, mas sim uma vontade de seguir uma conduta reta, de você andar segundo os princípios de Deus. É buscar a retidão. É essa sede essa fome e sede de justiça que está dizendo aqui. E a gente viu também que cada bem-aventurança, ela tem uma ligação com a outra. Uma tem ligação com a outra. Às vezes uma impulsiona a outra. Dependência, quebrantamento, autocontrole, retidão. E aí chegamos na aula de hoje, que vamos falar dos misericordiosos. Capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bom, eu creio que quando a palavra fala dos misericordiosos aqui, não significa apenas um sentimento, não está falando do sentimento de misericórdia, mas está ligado mais a ações, atitudes de misericórdia, ações de misericórdia. A misericórdia é uma compaixão despertada pela miséria do outro. O próprio nome ali, misericórdia, é como você colocasse o miserável no seu coração, porque córdia fala de coração. Não é apenas um sentimento de pena em relação ao sofrimento do outro. É você sofrer junto. É você chorar com os que choram. É você sofrer pelo sofrimento do outro. Aquilo realmente te impactar. E aquilo te levar a uma ação. Como, por exemplo, as ações sociais aqui da igreja, né? Que o pessoal estava fazendo na quarta-feira. Eu acho que vão fazer hoje, né? Então, o pessoal foi impulsionado por uma misericórdia. Mas uma misericórdia que gerou uma ação. Que tirou eles de um lugar de indiferença e levou eles a fazer algo em relação àquilo. Então, tem a ver com atos de misericórdia. Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16, fala assim: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago está chamando a atenção para isso. Muitas vezes, uma palavra, ela não é o suficiente. A pessoa, antes dela ser ajudada espiritualmente, ela precisa ser ajudada no natural mesmo, sabe? Você precisa ajudar ela de alguma forma. E aí, irmãos, eu não estou falando só de questões de alimento, de dinheiro,
doações, mas às vezes a pessoa está precisando de um abraço. Um ato de misericórdia pode ser você chegar e abraçar uma pessoa, mas é uma atitude, sabe? É algo que você tenha uma sensibilidade de perceber, sabe? O Espírito Santo te incomoda tomar uma atitude em relação à necessidade dela. Porque pode ser que o miserável seja uma pessoa extremamente rica, e ela é um miserável. Está precisando de algo, está precisando de alguém que ouça o que ela tem a dizer. Chore com ela. Amém? Mateus capítulo 25, versículos 35 a 36. É Jesus falando aqui, ó, porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. A gente pode ver aqui várias ações em relação à situação que Jesus está relatando. São atos de misericórdia. Questões práticas, ações concretas que estão sendo exemplificadas aqui por Jesus. Se a misericórdia nos leva a ações de misericórdia, a falta de misericórdia pode nos levar a julgar o outro. E a gente sabe que nós não fomos chamados para julgar. Só que sobre o julgamento eu vou falar mais à frente, ainda no Sermão do Monte, lá no capítulo 7, por isso que eu não vou abordar aqui. Mas é legal a gente ter essa ideia de que a ausência da misericórdia, ela não é uma questão nula. Quando você não tem misericórdia, não é que você não tem nada, acaba dando espaço para algo ruim na nossa vida. Então é bom que a gente exerça misericórdia, para que a gente não seja insensível em relação ao outro. Porque a tendência natural de alguém que não tem misericórdia é julgar. Você olha para uma pessoa que está na rua passando necessidade, você pensa várias coisas que aquela pessoa devia ter feito para não chegar naquela situação, mas você não consegue, sabe, ter uma empatia, ter misericórdia da situação dela, da vida dela. A gente tende a julgar muito quando a gente não tem misericórdia. Isso no geral, não só a pessoa que está lá fora, dentro da igreja. Você às vezes vê um irmão que está em pecado, está numa situação, ele não consegue, de repente, caminhar no mesmo ritmo que você, e ao invés de você tentar ajudá-lo a andar mais, a chegar no mesmo ritmo que você está, você vai lá, aponta o dedo e julga. Mas vamos falar mais sobre isso lá na frente. Os limpos de coração. Versículo 8 do capítulo 5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus está começando a falar aqui agora de uma questão da purificação. Ele faz um paralelo com as leis cerimoniais. Existiam algumas leis cerimoniais para entender se a pessoa estava limpa ou estava suja. Então era lavar as mãos, lavar o copo, lavar o prato, não tocar em alguém que estava morto, no cadáver, né? Se a pessoa seguisse essas diretrizes, ela estava limpa, ela estava pura. E Jesus ele está mostrando aqui que essa questão aqui é algo diferente. O limpo ele aborda a questão do ser limpo de coração, algo que é interno e não algo que é externo. Então não é uma coisa exterior, é algo interior. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 39, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Jesus está alertando aqui para a necessidade de você se atentar para o seu coração. Como está o seu coração? E não a questões externas que as pessoas estão vendo. E aí a gente pode estender para a questão assim, como é que eu estou falando? As pessoas estão vendo como eu estou falando e tal, mas às vezes eu estou falando de uma forma, mas aquilo que está no meu coração é diferente, não está condizendo com a forma como eu estou falando. O que eu estou fazendo não condiz com o meu coração, a intenção é outra. Deus, ele vê a intenção que está no coração da pessoa. Às vezes eu estou até fazendo uma coisa bacana, todo mundo, olha que massa, ele está fazendo esse negócio, esse cara é top. Mas às vezes a minha intenção não é das melhores, é justamente receber um elogio, sabe? Mostrar o que eu estou fazendo. Então, Jesus está falando assim, olha o seu coração está limpo?
Lá em Salmo 51, versículo 10, Davi fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um coração puro é a base para um espírito inabalável. Se você tem um coração puro, a sua fonte é pura. E a boca fala, por exemplo, do que o coração está cheio. Então você vai reproduzir aquilo que está no seu coração. Quando você fizer algo, você vai fazer de coração. Vai ser algo de excelência, porque você está fazendo de coração, sabe? É algo que realmente você está fazendo em verdade. Tudo que a gente faz, meu irmão, de coração, com o coração limpo, vai ser algo de excelência. Vai ser algo que vai ser bem aceito por Deus. A sua adoração, tudo que você faz, quando você coloca um coração limpo naquilo, é algo que vai prosperar. Então, você acaba tendo um êxito naquilo que você está fazendo. Você acaba sendo bem-aventurado. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes, né, vêm do coração. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, o que a gente fala, como a gente ouve, tudo é afetado pelo nosso coração. Como está o nosso coração. Por exemplo, o coração que está em Deus, se você está com o coração guardado em Deus, quando você vai falar, você vai ter palavras ali que você vai poder abençoar alguém com um bom conselho. Você vai ter uma palavra de ânimo quando alguém chegar para você. Você vai ter uma palavra de encorajamento. Você vai ter boas palavras. Mas se você tiver com o coração contaminado, você pode se envolver com mentira, com maledicência. Você pode ferir as pessoas com a sua língua. Então, o coração, ele vai direcionar, como fosse um leme, vai direcionar aquilo que você vai produzir, falando. E o ouvir é a mesma coisa. Se o seu coração estiver estragado, cara, você não presta nem para um culto. Você vai começar a ouvir lá o louvor, em vez de você estar adorando, você está prestando atenção que o cara errou uma nota, que o cara cantou desafinado, que, sei lá, o que mais. Na pregação, você vai começar a botar defeito na pregação. Ah, ele falou esse negócio, eu não concordo, tal. Ele tem algum vício de linguagem ali que está me atrapalhando. Sabe, o ouvido está contaminado. Às vezes aquela pessoa que qualquer coisinha que você fala para ela, você vai ferir a pessoa. Ela é toda melindrosa, se ofende facilmente, porque o ouvido ali está chegando num coração que está contaminado. Agora, se a pessoa está com o coração ali guardado em Deus, é uma pessoa que ela vai ter sabedoria para ouvir. Ela não vai guardar qualquer coisa, ela vai ter discernimento para ouvir. Ela vai ter misericórdia quando ela ouvir alguém. Às vezes, quando você ouve uma pessoa, se você não tiver seu coração guardado em Deus, você pode julgar a pessoa na hora. Mas se você estiver, sabe, ligado em Deus ali, com o coração puro, você vai ter um coração segundo o coração de Deus. Você já vai ouvir com uma misericórdia, com uma compaixão. Você vai ouvir com um interesse genuíno. Sabe aquela pessoa que te pergunta, e aí, tudo bem com você? Aí você vai falar como é que você está, aí a pessoa até corta você na hora. Quer dizer, ela tinha te perguntado só por educação. Agora, quando a pessoa tem um interesse genuíno, ela vai te escutar, ela vai te ouvir. Realmente ela está interessada na sua resposta. Em realmente como é que você está. Ela vai te ouvir de verdade. Até o ouvir é diferente. O olhar, né? Já falei muito aqui sobre o olhar, questão do julgamento, inveja, cobiça, lascívia, tudo isso vem de um coração contaminado. Que acaba gerando atos pecaminosos, né? Porque o coração fala de vontade, fala de desejo. Então, se o meu coração estiver contaminado, o meu desejo vai ser mau. E aí vai gerar o quê? O pecado. O desejo ruim vai gerar um pecado. Então, ações pecaminosas. E o contrário, se eu estiver com o coração em Deus, eu vou estar andando de acordo com os princípios da palavra, né? Vou dar um bom testemunho. Então, o coração é algo fundamental, por isso nós devemos guardar o nosso coração. Buscar ter um coração limpo. Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 9 do capítulo 5.
Irmãos, pacificadores não é passar pano, tá? Passar pano para tudo. Os pacificadores são aqueles que buscam a paz. Jesus, ele é o príncipe da paz, então é esperado que o discípulo de Jesus, ele seja alguém também que queira reproduzir o mestre. Então, seja alguém que esteja comprometido com a paz, ele colabora com a paz. Ele deve buscar a paz, não só a paz entre ele e os outros, mas entre as pessoas também. Ele tentar contribuir para que haja paz. O pacificador não é alguém que joga gasolina no fogo. Vê o circo pegando fogo ali, duas pessoas discutindo, ele vai lá e taca gasolina ainda e fica assistindo. Pega um saquinho de pipoca, uma Coca-Cola e fica assistindo. Não é esse tipo de pessoa. Ele coopera para a paz, para que haja paz ali. Tenta pacificar, mas ele não é o apaziguador. Essa questão é, ele não vai passar pano. Não é aquele cara que quer ficar bem com todo mundo, sabe? Para evitar confusão. Ele vai buscar a paz, mas ele não vai negociar os princípios da palavra. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar da mãe aquela frase famosa, né? Ah, mãe, mas todo mundo está fazendo isso. Mas você não é todo mundo. Então, assim, o nosso parâmetro não é todo mundo. O mundo jaz no maligno. Normalmente a gente vai estar sempre ao contrário da maioria mesmo. Então a gente precisa ser diferente da maioria. E isso, ser diferente da maioria, normalmente nos leva mais em direção a uma guerra do que em direção a uma paz. Porque às vezes vai ter atrito, né, em relação a isso. Mas aí que tá. Se o cara, para ter paz com você, você tem que negociar princípio, aí é guerra, irmão. O que mais importa é agradar a Deus. Aí é guerra. Por isso que eu estou falando, não é passar pano. A gente vai buscar paz. Mas paz mais princípios. Se a pessoa quiser estar em paz com você, sem ferir os princípios de Deus, amém. Se não, aí é guerra. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu trabalhei numa empresa onde o dono da empresa, ele tinha um mau costume de mentir muito. E a gente estava indo para uma reunião para um cliente que era o maior cliente dessa empresa, para apresentar um projeto. E no caminho, no carro lá, ele estava me dizendo lá, Nix, olha só, a gente vai apresentar lá, tal, mas eu preciso que seja apresentado assim, assim, assim. Aí eu falei com ele, olha, não vai dar, então você me deixa na esquina aqui e você apresenta desse jeito, porque você está apresentando não é verdade. Eu corri um risco, porque ele era o dono da empresa. Ele podia me demitir ali na hora, mas eu falei, olha só, estou tomando cuidado para não falar o nome dele aqui. Falei, olha, chefe, o negócio é o seguinte, do mesmo jeito que você nunca vai me ver mentindo para você, mas eu não vou mentir para eles, cara, não dá. É incompatível comigo. Eu vou apresentar o projeto da maneira que está. Eu consigo defender o cronograma, eu vou defender todo o projeto aqui e não vou mentir em nada. Porque eu só tenho que apresentar a verdade, não tem que mentir. Só que ele era um cara viciado em mentira. Ele mentia, sabe? Tem gente que mente por necessidade, né? Está errado do mesmo jeito. Mas ele mentia por qualquer coisa, tá? E aí eu falei, cara, não vai dar. Então, se for assim, faz a reunião sozinho você. Ele falou, não, tá, então toca você. Beleza. Aí eu toquei, foi tudo bem e deu tudo certo. Ele respeitou. Mas é uma situação que você tem que se posicionar. E aí, cara, não tem essa questão, porque eu sabia quem tinha me colocado naquela empresa, era Deus. Então, se eu tivesse que ser demitido ali, ele ia abrir outra porta para mim. Nós não temos que nos submeter a outro por uma questão de querer, sabe, não querer magoar a pessoa, ou uma situação dessa que eu relatei agora, né, porque tem uma autoridade sobre a sua vida. A autoridade máxima na nossa vida é Deus, é Ele em primeiro lugar. Então, se você tiver que entrar em guerra por conta de um princípio, entre em guerra. Amém? Não negocie. Provérbios capítulo 6, versículo 16, fala assim, seis coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Eu destaquei esse ponto aqui,
que ele destaca lá em cima, né? Ele odeia várias coisas, e uma sétima ele detesta. Tem uma tradução que fala que ele abomina. São aqueles que semeiam discórdia. Porque a gente está falando aqui que o discípulo de Jesus, ele deve promover a paz entre os irmãos. Só que tem alguns irmãos que acabam querendo promover a treta. E isso é muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é algo que Deus abomina. Aquele que promove a confusão, né? O fofoca, a intriga. Isso é terrível. Então é algo que nós devemos fugir. Filipenses 4:2 fala o seguinte, ó. Paulo está dizendo o seguinte na carta: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Aparentemente estava acontecendo uma treta aqui entre Evódia e Sintique. Provavelmente quem tinha o nome mais bonito aí, né? Estavam debatendo ali. E Paulo teve que intervir, né? Colocou na carta lá, ó, peço que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar remete à paz, sabe? À unidade. Mesmo modo de pensar. Mas aí, irmãos, presta atenção na sabedoria que Paulo está usando aqui. No Senhor tem o mesmo modo de pensar. Não é o mesmo modo, não é o modo de pensar da Evódia e nem o modo de pensar da Sintique. O modo de pensar no Senhor. Qual é o parâmetro que vai ser usado para promover a paz? Aquilo que a palavra diz. Vai chamar as duas? Vem cá, qual é a sua queixa? Ah, é essa. E você? Ah, é essa. Vamos ver o que a palavra está dizendo? Não é o que a Sintique acha, não é o que a Evódia acha, é o que a palavra diz a respeito. Então, isso aí ensina para a gente até como promover a paz entre duas pessoas. Porque se estiver rolando uma treta, não é você dar razão a uma ou a outra, não é a sua preferida ali, não é quem está mais brava. É de acordo com os princípios da palavra. Você vai entender quem está certo e quem está errado. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha que responsabilidade. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Agora nós estamos falando de paz entre os homens e Deus. Então, essa responsabilidade é nossa. Nós temos a palavra da reconciliação. Esse ministério. Porque através da palavra, a palavra ela revela o pecado do homem. E ela revela o caminho para a salvação, que é através de Cristo, do sacrifício de Jesus. Então, através do Evangelho de Cristo, nós vamos promover a paz entre alguém e Deus, alguém que não conhece Deus ainda. Esse é o caminho. E a palavra, irmãos, é a base para toda essa questão da reconciliação. É a base para a paz. Porque sem Deus não existe paz. Amém? Longe de Deus não existe paz. Não há lugar de paz longe da presença de Deus. Então, esse ministério da reconciliação, ele tem esse fundamento aí de aproximar os homens de Deus. Vamos falar agora dos perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. E aí é importante frisar, coloquei ali, não tem a ver com você ser perseguido por fazer algo errado. Porque tem uns abençoados que falam assim, meu chefe não gosta de crente. Ele está me perseguindo porque eu sou crente. Aí você vai olhar, o cara está chegando atrasado no trabalho, está atrasando o serviço, fica morcegando. Só que ele acha que porque ele é crente, ele está sendo perseguido por causa disso. Não é esse tipo de perseguição. Esse cara não está sendo perseguido por causa da justiça. Né? Ele está sendo perseguido porque ele está fazendo besteira. Então, a questão do perseguido por causa da justiça é quando você está sendo perseguido por fazer a coisa certa, porque você está seguindo algum princípio.
As pessoas estão vendo que você está muito diferente do mundo, e aí você começa a ser perseguido. Sabe? É nesse sentido. E aí, Jesus continua, ali no versículo 11 e 12, falando assim: bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, primeiro, Jesus fala daqueles que são perseguidos pela justiça, por serem justos. E aqui ele está falando agora são perseguidos por causa dele. Então, quando você é perseguido por causa de Jesus, tem muita gente, irmãos, parece brincadeira, mas que tem ódio, parece que tem ódio de Jesus, tem ódio de Cristo. Eles não gostam de ouvir falar. E se você defende Jesus, eles vão lá e... Não, porque Deus é um só, né, tal, e começa a querer te excluir de tudo. Porque se você se coloca como qualquer seguidor de Maomé, de qualquer outro falso Deus, beleza, eu tenho que respeitar a opinião dele, né? Mas se você se coloca como cristão, cara, existe um preconceito velado, que eles falam que é velado, mas que não é coisa nenhuma velado. É claro que, graças a Deus, que a gente vive num país onde existe uma liberdade maior que a gente vê em outros países onde a perseguição é terrível. Você chega lá, você pode ser preso, pode ser até executado, em países onde o cristianismo é perseguido. Eu até anotei alguns aqui para falar. Deixa eu pegar aqui que eu saí do roteiro completamente. Espera aí. Está em algum lugar aqui. Coreia do Norte, Somália, Líbia, Paquistão, Irã. Alguns exemplos aqui que eu anotei. País onde é terrível. Você não pode falar abertamente, publicamente de Cristo ali, porque o negócio é barra pesada. Aqui não tem isso. Só que existe uma perseguição. Uma perseguição que muitas vezes as pessoas não admitem. Mas existe o preconceito. Principalmente crianças e adolescentes. É terrível, irmãos. É algo que a gente tem que estar atento. Você, como pai, tem que estar atento ao seu filho, como é que ele está sendo tratado na escola, tal, né, para você dar um apoio a ele, porque é muito comum, porque é diferente. Né? Uma criança, um adolescente que anda segundo os princípios cristãos, ele não vai rir das mesmas piadas, ele não vai entrar nas mesmas brincadeiras de bullying, tal, e quando você não se insere, o diferente, ele acaba sendo excluído. E muitas vezes as pessoas não aceitam aquele que é diferente. Não aceitam. Apesar de todo o discurso que existe, mas é um discurso hipócrita que a gente vê hoje. Existe todo o discurso, né, que as pessoas têm que ser aceitas, tal, mas o cristão ele não é aceito. A gente vê o tratamento muito diferente até na imprensa. Se um ladrão, acontece que uma reportagem que mostra um roubo, um assassinato, e descobre que esse cara é cristão, eles dão maior destaque a isso, irmão. Mas se ele fosse qualquer outra religião, eles não citavam. Mas é cristão, eles fazem questão. Se o cara é um pastor, então, aí ele estoura até champanhe, vai para o Fantástico, faz Globo Repórter. Eles têm sede disso, sabe? Eles querem botar como um espetáculo. Mas isso é bíblico. A igreja, é por isso que a gente tem que ter zelo com o nosso testemunho. Porque qualquer coisa que a gente faça de errado, por mínimo que seja, isso vai ganhar uma proporção muito maior que qualquer outra pessoa. Porque nós estamos sendo observados. A partir do momento que alguém descobre que você é crente, no seu trabalho você vai estar sendo observado. Eles vão estar esperando a primeira falha sua, para te apontar, aí, ó, é crente, olha o que está fazendo. Então você vai ser perseguido. Vai ser, irmãos. E sabe por quê? E a gente tem que se alegrar, seremos bem-aventurados. Se você estiver sendo perseguido, se alegre. É sinal de que você está sendo diferente. É sinal que você está andando na contramão do mundo. Porque se você estiver sendo muito amigo do mundo, é até um termômetro. Se você estiver sendo muito amiguinho do mundo ali, cara, não que a gente tem que fazer inimigos. Entenda o que eu estou falando. Eu tenho muitos amigos do mundo que me respeitam, tal, mas você vai ter sempre aqueles que vão escolher a perseguição, vão te perseguir. E é interessante, né, que Jesus fala
dessa bem-aventurança dos perseguidos, né? Logo depois dele falar sobre os pacificadores. Porque os pacificadores falam da gente promover a paz entre os homens e Deus, né? Entre os homens, entre nós e as pessoas. Então fala de promover a paz. E logo em seguida ele fala de uma guerra, de uma perseguição. Então, ainda que a gente seja chamado para promover a paz, a gente tem que entender que muitos vão querer guerrear contra a gente, vão querer perseguir. Ainda que a gente queira paz com a pessoa vai querer perseguir a gente. E a gente tem que saber lidar com isso. Lidar com sabedoria. Não pagar na mesma moeda. Orar por essas pessoas que nos perseguem. Isso vai exigir algo a mais de nós. Então, não só o fato de saber que vai ser perseguido, é saber lidar com a perseguição. Você tem que entender, irmãos, que por trás daquela pessoa são demônios que estão agindo. Então a sua luta não é contra ela. Então muitas vezes você vai orar por aqueles que te perseguem. Amém? Avançando aqui. Tá, perseguidos por causa de Jesus, colocar uma diferença aqui que não é por causa própria, né? Porque tem muita gente também, vou falar português claro, né? Tem gente que é enjoada, sabe? E aí, ela acrescenta um monte de dogma, um monte de regra, um monte de coisa que é dela. Deus não tem nada a ver com aquilo. Deus não mandou ela falar, Deus não mandou ela se comportar daquela maneira, e ela acaba sendo perseguida porque ela é enjoada. Ela é uma pessoa, sabe, aquele crente chato, sabe? Não respeita a posição do outro. Às vezes o cara não quer ouvir de Jesus naquele momento e você não tem simancol, cara. Você quer falar sendo inconveniente. Então, até para evangelizar, irmãos, você tem que ter sabedoria. Porque você pode estar sendo perseguido porque você está sendo um sem noção. Sabe? Então, a gente não vai negar o evangelho a ninguém, mas você tem que ter sabedoria. É como pescar. Se você ir com muita sede ao pote, vai pôr calinho, o peixe vai fugir. Então, tem que ter sabedoria. Então, você não é ser perseguido porque você é um mala. É ser perseguido por causa de Jesus. Né? Você vai ter sabedoria e tal. Então, isso é também importante, né? A gente ter essa noção. Sobre os perseguidos, só a título de curiosidade, os primeiros cristãos, eles adotaram uma estratégia interessante, porque a igreja ficou muito perseguida lá no início, né? E aí, o que eles faziam? Esse símbolo do peixe é o símbolo do cristão, né? E eu anotei aqui o nome desse negócio, deixa eu pegar aqui, peraí. É um acrônimo. O que é um acrônimo? Você pega uma palavra, ali está escrito peixe no original, né? Mas é como se você pegasse a primeira letra, cada letra da palavra e formasse uma palavra daquela letra, e aquilo formasse uma frase. Entende? Então, pegando ali, tá vendo? Do original, você tem o I, o X, aquela outra letra ali que eu não sei qual é, Y, e por ali vai. E aí cada letra fala uma palavra ali no original. E esse texto aí, o que ele falava, né? Juntando todas as palavras ali, dava essa frase aqui, ó, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, a palavra peixe, você pegando cada letra, falava isso aí. E aí o que eles faziam? Quando um encontrava o outro, o cristão chegava assim, vou ver se esse cara é cristão. Aí ele desenhava uma meia lua no chão, assim, na terra. E só desenhava assim de bobeira. Aí o outro percebia e falava assim, peraí, esse cara deve ser cristão. Ele fazia outra meia-lua, de baixo para cima, e formava o peixe. Aí os dois podiam falar abertamente que eles eram cristãos. Porque às vezes podia ser um cara que estava lá para executar um cristão, perseguir mesmo, entendeu? Era perseguição pesada na época também. Então eles faziam isso como uma estratégia, né, de um identificar o outro. Porque naquela época não tinha WhatsApp, né? Então era mais difícil.
Então, irmãos, essas são as bem-aventuranças, né? Os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça e por causa de Jesus. Todas essas bem-aventuranças, elas descrevem o caráter do cristão. E é importante a gente entender que aqui não fala de pessoas diferentes. Um cristão que é manso, um cristão que é misericordioso. Não. Todas essas bem-aventuranças, todas essas características, elas são esperadas no cristão. Então é algo que deve ser por completo. Nós devemos perseguir por completo todas essas bem-aventuranças. E se a gente for pensar, olhar para as bem-aventuranças ali, a gente vai ver que tudo isso é muito contrário ao homem natural, ao homem caído. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, pobres em espírito, o que é o contrário, uma pessoa que não é pobre em espírito? É uma pessoa arrogante, é uma pessoa que se vê como autossuficiente, é alguém que não vê a necessidade que ela tem de Deus, ela não precisa de Deus. Os que choram, né? A gente viu que é alguém quebrantado, né? Aquele que chora. O contrário disso é alguém que tem um coração duro, alguém que não se quebranta, que não se incomoda com o pecado, aquela pessoa de coração peludo mesmo. Os mansos, contrário, é o cara violento, que tem fome e sede de justiça. Contrário disso, é aquele cara que não está preocupado com os princípios de Deus, com a justiça de Deus. Para ele tudo é permitido, o importante é ser feliz. Tudo a ver com o mundo. Você fazer um diagnóstico do mundo é o contrário das bem-aventuranças. É remar ao contrário mesmo. Misericordiosos. Será que a gente vê misericórdia no mundo? A gente vive cada vez num mundo onde as pessoas estão mais implacáveis, né? Umas com as outras. Não vê misericórdia em lugar nenhum. Os limpos de coração, não precisa nem falar, né? O pecado está superabundando aí no mundo. Pacificadores, a gente vê um mundo em guerra aí, muita discussão, guerra dentro das famílias em guerras. Se tornou raro, irmãos, uma família estruturada. Pessoas que casam e o primeiro casamento avança até a velhice. É raro, isso é triste de dizer, mas é raro hoje em dia. Porque tem guerra dentro de casa. Tem guerra dentro de casa. Perseguidos pela justiça, pelo Evangelho, por Jesus, né? A gente não vê isso, né, no mundo. A pessoa que está no mundo não é perseguida por causa disso. Então, é o contrário. Mas isso é esperado no cristão. Só que isso é antinatural. Isso mostra, mais do que nunca, para que a gente venha alcançar as bem-aventuranças só a partir de um novo nascimento. Só na dependência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai promover essa transformação em nós. Vai mudar o nosso coração, vai me tornar manso, vai me tornar misericordioso. Basta a gente se afastar de Deus, que as características naturais começam a brotar, a aparecer. Porque, irmãos, nadar contra a correnteza é algo que exige esforço. Por isso que a gente enfatizou muito lá no início a questão de reino dos céus e reino de Deus. Aqui a gente está falando de algo que vai exigir esforço da nossa parte. Não é só eu aceitar Jesus, que automaticamente, como num passe de mágica, eu já sou manso, eu já sou daquele que chora, eu sou pacificador. Não é assim, irmão. Você vai ter que buscar isso na sua vida. Como que eu vou buscar isso na minha vida? É buscar a presença de Deus, buscar a palavra, a oração, buscar estar na presença dele. E assim eu vou sendo transformado de glória em glória. Mas vai exigir da minha parte algo, uma disciplina. Eu vou abrir mão do meu tempo, eu vou me esforçar. Entende? Então não é de mão beijada. Remar contra a correnteza é mais cansativo do que remar a favor. Se eu parar de remar, irmãos, eu não vou ficar... Se eu parar de nadar, eu não vou parar no mesmo lugar. A correnteza vai me levar para trás. Então você pode reparar, isso aí
Eu já experimentei na minha vida, você deve ter experimentado também. Se a gente relaxar na nossa busca, a gente não para onde a gente tinha alcançado, a gente retrocede. Começa a cair em erros que a gente não errava mais, sabe? Então, é algo que a gente não pode parar. A gente é como aquele peixe que não pode parar de nadar. É o tempo todo buscando, se esforçando. Nós vamos descansar na glória. Agora não é hora de descansar, não. Agora é guerra. Nós estamos em guerra. Amém? E aí, irmãos, a gente viu lá cada versículo, se a gente for ler o versículo de cada bem-aventurança, como a gente já fez, cada uma delas tem uma bênção associada. Os pobres em espírito reinarão, deles é o reino dos céus. Os que choram alcançarão consolo. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Ou seja, se você tiver fome e sede, você buscar a justiça, buscar andar em retidão, você vai ser saciado. Você vai buscar, você vai encontrar. Os misericordiosos alcançarão misericórdias, né? Da mesma forma que você usou de misericórdia, vai ser usado misericórdia na sua vida. E aí, irmãos, às vezes a gente remete para Deus, né? Mas Deus, ele não se comporta de acordo com o que a gente se comporta. Ele é sempre misericordioso, ele não vai deixar de ser misericordioso. Aqui é um negócio muito prático. Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Eu fui ter uma reunião com o Tiago. E aí, cara, Tiago atrasou 5 minutos para a reunião, o horário. Eu fui lá, peguei pesado. Tiago, que isso, cara? Tô aqui, ó, 5 minutos esperando, cara. Que absurdo. Você não tem compromisso com o horário, não, cara? A gente marcou 2 horas, 2h05. Beleza, Tiago, aguenta quieto. Aí no outro dia, na próxima reunião, eu atraso 10 minutos. Será que eu vou ter misericórdia do Tiago? Então é isso. Agora, se eu tivesse usado misericórdia com ele, a chance de eu ter misericórdia seria maior. Então, isso aí, ó, é prático, irmãos. Funciona a palavra de Deus. Então, à medida que eu uso misericórdia, eu vou ter misericórdia, porque você acaba até contagiando as pessoas que estão ao seu redor. Sabe? A pessoa às vezes vem nervosa, com um monte de pedra, assim, te tratando mal, tal, você trata ela com mansidão, ela fica até sem graça. Sabe? Ela fica desconcertada. Agora, se você vai bravo, igual ela vem brava para cima de você, aí vai gerar briga. Então, uma coisa leva a outra também. Os limpos de coração verão a Deus, né? Os puros de coração. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, serão identificados como filhos de Deus. E os perseguidos herdarão o reino dos céus. Ele abre e fecha as bem-aventuranças falando do reino dos céus. Algo que você conquista através de esforço. Amém? E da mesma forma que é esperado no crente, no cristão, esse caráter por completo, todas essas características aqui, da mesma forma, essas bênçãos, elas também vêm por completo. Então, aquele que busca as bem-aventuranças, ele vai alcançar o reino dos céus, ele vai alcançar consolo, vai herdar a terra, será saciado, alcançará misericórdia, verá Deus, é alguém que vai ter intimidade com Deus, é alguém que vai ser chamado filho de Deus, as pessoas vão olhar para ele, esse cara tem bom testemunho. Esse cara, o que ele fala, ele vive. Porque você está sendo manso, você está sendo misericordioso, você está mostrando fruto para as pessoas. Então as pessoas identificam. Né? A sua vida fala por você, ela atesta que você é cristão. A pessoa que anda segundo esses preceitos que Jesus está colocando aqui, ela não precisa nem falar que ela é crente, as pessoas identificam. Você não precisa se identificar que, eu sou crente e tal, as pessoas vão perceber. Vão chegar para você, cara, você é crente, né? Ah, eu percebi e tal. Você é diferente. Agora a gente vai começar a falar sobre a influência dos discípulos. Vamos ler aqui um trecho a mais aqui do capítulo 5. Falar aqui sobre sal e luz. Eu acho que só vai dar tempo de falar de sal. Vamos falar só de sal por hoje.
Lá no capítulo 5, versículo 13. Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Só esse versículo 13 aqui. Então, irmãos, Jesus está afirmando aqui: vocês são o sal da terra. Ele não está dizendo, vocês podem ser o sal da terra. Ele está afirmando, vocês são o sal da terra. Identidade. Jesus está falando de identidade. Se você é cristão, você é sal. Então, esse é um ponto importante, a gente entender que é uma identidade. Nós somos sal. Beleza. E qual é a influência do sal? O que o sal faz? Pensando no sal mesmo. Uma das coisas que o sal faz, ele provoca sede. Você vai comer uma coisa muito salgada, vai te dar sede. Né? A gente está falando de coisas espirituais aqui. Então, se você for alguém que as pessoas olharem para você e identificarem sal em você, eles vão ter fome, eles vão ter sede de Deus. Eles vão falar assim, eu quero ser igual esse cara aí. Esse cara tem umas características ali, cara. É muito bonito o que ele faz, tal. Eu quero ser igual a ele. Eu quero, sabe, me comportar igual a ele. O comportamento dele é diferente. Ele vai desejar aquilo. Ele vai olhar para a sua família e vai falar, eu quero uma família igual à família dele. Eu quero ser sei lá, um empreendedor igual a esse cara. Olha como é que ele é abençoado. E aí você começa a ser sal na vida dos outros. As pessoas vão vendo sal em você. Você está fazendo a diferença. O sal, ele também conserva. Antigamente não tinha geladeira, né? Então as pessoas usavam sal para conservar os alimentos. Porque o sal tem essa propriedade. E, irmãos, o mundo está em decomposição. Ele só não apodreceu de vez porque a igreja está no mundo. Porque se a igreja não estivesse no mundo, se está ruim do jeito que a gente está vendo aqui, irmãos, o caos ia ser muito pior. Muito pior. Então, se você está plantado num lugar, num trabalho, pensa que você está sendo sal ali. Você está, sabe, não deixando aquele lugar apodrecer. Você está ali para fazer diferença, para salgar, para conservar aquele lugar, né? Então, às vezes você está plantado em um lugar, numa escola, tal, você está sendo usado ali como sal naquele lugar. Beleza, legal. Então, se eu sou sal, Jesus já afirmou, eu somos sal, né? Significa que eu posso ficar tranquilo, que onde eu chegar, eu vou salgar, onde eu chegar, eu vou conservar, eu vou estar fazendo a diferença, né? Imediatamente, porque eu sou sal. Mas não é bem assim. Porque Jesus fala aqui que às vezes o sal ele perde sabor. Ele pode se tornar insípido. E aí, eu vou até usar uma ilustração aqui do Tarzan. Todo mundo já deve ter assistido o desenho do Tarzan, filme do Tarzan. A história é sempre a mesma. Eles encontram o Tarzan lá na selva e ele se comporta como se fosse um gorila, porque ele foi criado por gorilas. Mas Tarzan deixou de ser gente. Ele é gente. A identidade dele é ser humano. Só que ele não se comporta como gente. Ele está se comportando como gorila. É desse jeito. Às vezes, você sendo sal, você não está se comportando como sal. Porque você está sendo criado pelo mundo. Está no mundão ali. E aí você está se comportando como o mundo. Deixou de salgar. Mas você não deixou de ser sal. Sua identidade em Cristo é sal. Mas você deixou de salgar. Se tornou insípido. E aí eles pegaram o Tarzan, levaram lá para a cidade, e botaram roupa nele, tentaram ensinar ele a falar. Só o que ele fez? Primeira oportunidade que ele teve, ele fugiu para a selva. Porque ele não queria ser humano, ele queria ser gorila. E às vezes o cara não quer ser cristão, ele quer continuar no mundo. Né? Ele não quer salgar. Então pode chegar num ponto do sal, não querer mais salgar, isso é perigoso.
Então, o sal ele pode se tornar insípido. Só que Deus é perfeito, irmãos. E se você pegar as propriedades do sal, deixa eu pegar minha colinha aqui, é o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele nunca vai se tornar insípido por ele mesmo. Não passa a validade, sabe? O sal, se ele estiver puro, ele nunca vai deixar de salgar e nunca vai perder a propriedade de conserva dele. Sabe quando que ele perde a propriedade dele de salgar ou de conservar? Quando ele se torna insípido? Quando ele está contaminado com outras substâncias. Então, o crente, ele deixa de salgar quando ele é contaminado, da mesma forma. É assim que o crente deixa de salgar. Porque se você estiver em Deus, você nunca vai deixar de salgar. Porque em Deus, ele te fez um sal perfeito. O jeito que ele te fez é perfeito. A sua identidade, você está pronto para salgar, para conservar esse mundo que jaz no maligno. Mas se você se contaminar com o mundo, aí você começa a deixar as propriedades. Amém? Eu não avancei nada aqui, né? Vamos lá. Sal da terra. Foi mal, eu esqueci de passar os versículos, até já li aqui, né? Amém? Então ele provoca a sede, conserva, são as propriedades do sal. Ele pode se tornar insípido, e aí, irmãos, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Lembra que a gente falou da questão da perseguição? Que a gente acaba sendo meio que acompanhado, as pessoas estão esperando a gente cair ali para ser pisado, irmãos. Então, o crente que não anda direito ali, ele acaba sendo pisado, porque, sabe, as pessoas vão olhar e vão crucificar você. Todo mundo pode fazer uma brincadeira, mas se você fizer a brincadeira, vão ver, meu Deus, esse cara é crente, está fazendo a brincadeira. A tolerância com você vai ser sempre diferente, porque eles vão te encarar como alguém diferente. E glória a Deus por isso, a gente tem que ser diferente mesmo. A gente não pode se igualar. Porque a partir do momento que você é um cristão, você está, o próprio nome diz, né, cristão. Você está colocando ali o nome de Cristo. Isso é muito sério. É a reputação da igreja de Cristo ali. Então, quando nós, irmãos, não damos o bom testemunho, nós estamos envergonhando, dando um mau testemunho da igreja do Senhor. Olha a responsabilidade que nós temos. E aí nós somos pisados. E é assim que acontece. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, fala assim, ó, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Aí eu quero usar esse texto aqui de Paulo, aos Colossenses, para falar algo super importante também, que tem a ver com sal. Da gente também não querer tacar muito sal, porque às vezes o cara quer salgar, só que ele joga sal no olho do cara, assim, ó, puf, ele não tem sabedoria. E aí, eu vou usar o exemplo de João. E João, ele era conhecido como filho do trovão. Ele era desse cara, se ele visse alguém lá que estava em pecado, ele ia lá e descia a lenha. Sabe, ele não tinha misericórdia, compaixão, ele tinha, sabe, não entendia o estágio que o cara estava. E aí ele chegava passando o rodo. E esse cara, depois de passar um tempo com Jesus, no treinamento dos apóstolos, que é um outro curso aí, a gente pode até rever esse curso mais tarde, ele foi conhecido como o apóstolo do amor. Esse cara foi completamente transformado, de filho do trovão para apóstolo do amor. Você pegar as cartas de João, você vai ver o quanto ele fala de amor na carta dele. Aí você até contrasta com a atitude dele quando você pega lá no Evangelho, aquele João casca dura, falando daquele jeito de amor, de misericórdia. Mas ele entendeu que tem que ter um equilíbrio. Irmãos, e a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu não estou falando de você negociar princípio, mas é como você vai apresentar o princípio.
Nós devemos apresentar a palavra, a verdade, em amor. O equilíbrio não é entre a verdade e a mentira. O equilíbrio é entre a verdade e o amor. É como eu apresento, faz toda a diferença. Eu posso falar a verdade de diversas formas. Eu posso falar a verdade para alguém no intuito de condenar ela. Eu posso falar com amor, com misericórdia, com graça. E a pessoa vai ouvir. Então, ser sal, você também tem que ser sal com sabedoria, temperando com sal, não é tacando o sal no olho do outro. Entende? Equilibrando o amor e a verdade. Sempre tem que ter esse equilíbrio, verdade e amor. Porque Jesus era assim. Né? Ele falava com a verdade em amor. E a gente tem que aprender com ele. Amém, irmãos? 9h19, eu acho que não compensa a gente avançar para a luz, que não vai dar tempo de terminar. Semana que vem a gente avança. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Foi que nem uma metralhadora aqui. Certinho? Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por esse tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que nos conduziu até aqui, que nos ensinou. Pai, nós queremos, Pai, em nome de Jesus, não buscar conhecimento somente, Deus, mas nós queremos, ó Pai, ser mais parecidos contigo, Deus. Ah, Pai, que essas bem-aventuranças, elas venham ser encontradas em nós, Pai. Que haja em nós, Senhor, cada uma dessas características, Pai. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Ah, Deus, nós queremos, Senhor, ter uma vida, Pai, que te agrade, Senhor. Nós queremos, Pai, buscar, Senhor, as coisas do alto. Desperta em nós, ó Pai, fome e sede, Pai, dessas coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Peço a Ti, Deus, que o Senhor esteja, Pai, nos levando para casa em segurança, Pai. E nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ele falou que o sal da sede, ela foi buscar um copo de água.